Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado e nós começamos hoje com informações ao vivo sobre as manifestações contra a saída da presidente da República, Dilma Rousseff. Você acompanha aí os manifestantes neste momento na Avenida Afonso Pena. Já está aqui ao meu lado Carlos Lindenberg, nosso comentarista de política, para falar com a gente sobre esse protesto, sobre essa manifestação que acontece hoje em Belo Horizonte. Informações iniciais dão conta de que pelo menos 1.000 pessoas estão por ali. Mas, Lindenberg, muito boa noite. Já dá para perceber que é muito mais gente, né? A manifestação está ocupando ali toda a Afonso Pena. O pessoal seguindo, a gente vê ali com bandeiras do Brasil, PT, MST, carregando ali um caixão simbolizando a morte do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Não é isso, Lindenberg? Exatamente. Boa noite, André. É exatamente isso. André, olha, daqui para frente vai ser mais ou menos isso. Um dia vai ser uma manifestação do pessoal contra a Dilma, o outro dia vai ser o pessoal a favor da Dilma. Vai ser isso. O país é um país que está dividido politicamente e a gente vai ter isso aí permanentemente. Um dia vai ser um lado, um dia vai ser o outro. O que se espera é que as manifestações ocorram pelo menos em paz, para que não haja conflito, como nós tivemos aí já um tempo atrás, umas manifestações de conflito, de pancadaria, de confusão. É legítima a manifestação, tanto de um lado quanto de outro. Há quem concorde com um, há quem concorde com o outro lado, mas são legítimas as manifestações. O importante é isso, que vai para a rua, se manifeste, fala o que tem que dizer, sem ofensas, sem pedidos esdrúxulos. E é isso aí, a manifestação tem bem menos gente, parece-me, que da outra de domingo, né? Mas isso é normal, esse grupo tem menos adeptos do que os outros. Pois é, o que a gente repara também é que há muitos líderes ali de movimentos sindicais. Eu assisti agora há pouco as imagens, estão aí na tela, está aí Augusto Medeiros ali para falar com a gente ao vivo, está se posicionando, a gente continua falando do assunto aqui, né, Lindenberg? A gente viu ali nas imagens muitos representantes de movimentos sindicais também, né, Lindenberg? É a base de sustentação do governo Dilma, né? São os movimentos sociais. É a CUT, o MST, né? É o PT que está ali também participando da manifestação. De maneira que é isso, a gente está vendo essa manifestação de hoje. André, do ponto de vista da manifestação popular, é até bonito, tanto uma quanto outra. Claro, o problema é que pode estar por trás de uma ou de outra. Quer dizer, as pessoas têm o direito de opinar, dar opinião, fazer protesto, ir para a rua. A gente está vendo ali um protesto pacífico, a polícia acompanhando de longe a movimentação, pessoas ali acompanhando com a bandeira do Brasil. Eu quero chamar agora o meu colega Augusto Medeiros para nos dar as informações diretas. Ele está aí no meio da passeata. Boa noite, Augusto. Oi. Pois é, a gente... Boa noite a todos. Pois bem, nós acompanhamos a manifestação aqui no centro da capital. Mais de 1.000 manifestantes ocupam neste momento a Avenida Afonso Pena. Nós estamos chegando agora neste momento na Praça 7, onde os manifestantes vão fazer uma concentração e em seguida eles seguem para a Praça da Estação, onde vai ser encerrado o manifesto. Estão participando aqui integrantes de forças sindicais, integrantes de movimentos sem terra, os atingidos pelas barragens. Nós vimos também aqui a participação de deputados estaduais. E apesar da participação do PT, os organizadores do protesto ressaltam que não há apoio ao impeachment, não significa ausência de críticas ao governo Dilma no protesto. André, eu volto com você. Certo, obrigado pelas informações. Augusto, muito boa noite para você. Boa noite também, Lindenberg. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. E a Polícia Federal chegou à 4ª fase da Operação Acrônimo, que investiga o uso de dinheiro público em campanhas eleitorais. Um dos investigados pelos agentes é o atual governador de Minas, Fernando Pimentel. Há 1 ano e 2 meses, a Operação Acrônimo investiga o desvio de recursos públicos para alimentar campanhas eleitorais, como a do governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Ele é suspeito de facilitar empréstimos junto ao BNDES para empresas, quando ainda era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 2011 e 2014. A montadora Caoa, representante da Hyundai no Brasil, teria sido beneficiada pelo esquema ao ganhar isenções fiscais, além de um financiamento no valor de R$ 218 milhões
para a construção de uma fábrica no interior de São Paulo. Durante a quarta fase da Operação Acrônimo, policiais federais fizeram buscas em São Paulo e no Distrito Federal. Um dos mandados foi cumprido no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O endereço estaria ligado ao empresário Elon Gomes, investigado por pagamentos a Benedito de Oliveira Neto, o Bené, apontado como um dos operadores do esquema de lavagem de dinheiro. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a investigação corre sob segredo de justiça. Em maio, Bené foi flagrado neste avião com R$118 mil no aeroporto de Brasília. Ele é dono de uma gráfica que prestou serviço durante a campanha de Pimentel ao governo de Minas. As investigações também mostram que Bené pagou despesas do governador mineiro e da mulher dele, Carolina Oliveira, em um hotel de luxo na Bahia, no valor de R$12 mil. Carolina também é suspeita de participar do esquema. Em junho deste ano, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em várias cidades. Em Belo Horizonte, agentes federais apreenderam computadores no escritório onde funcionou o comitê de campanha de Fernando Pimentel. Na época, a assessoria de imprensa do governador classificou as ações da Polícia Federal como abusivas. Também está na mira da investigação o diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, Mauro Borges, que assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior quando Fernando Pimentel saiu para concorrer ao governo de Minas. Ele foi levado para a sede da PF, onde foi ouvido e liberado. Segundo a assessoria de comunicação do Partido dos Trabalhadores, havia um pronunciamento do governador Fernando Pimentel marcado para hoje, às 5 da tarde. Houve uma mudança para as 7 da noite e pouco depois o pronunciamento foi cancelado. A Polícia Federal divulga amanhã os detalhes desta quarta fase da Operação Acrônimo. A assessoria de comunicação do governador do estado informa que ele está em Montes Claros entregando ambulâncias para a prefeitura da cidade. O Rio das Velhas, uma das maiores fontes de abastecimento de água da região metropolitana, também está ameaçado por barragens de mineradoras. O alerta é de ambientalistas. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas reuniu a imprensa para fazer um alerta. 20 dias depois de visitar o leito da bacia do Rio Doce e conferir de perto os estragos provocados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério em Mariana, região central do estado, o comitê constatou que 12 barragens situadas na bacia do Rio das Velhas não passaram por fiscalização. Nós já emitimos, inclusive, um alerta para o Ministério Público, para os órgãos do Estado e para o DNPM, porque a gente quer exatamente que esses órgãos de fiscalização atuem no sentido de termos uma segurança quanto à estabilidade desses barramentos. Quer dizer, um desastre em qualquer um dos barramentos na região do Velhas seria catastrófico para a região metropolitana e, consequentemente, para toda a bacia do Velhas. O Rio das Velhas é uma das principais fontes de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Além do risco do rompimento de barragens, outra preocupação é com a escassez de água. As chuvas dos últimos dias aliviaram a crise hídrica. A vazão do rio, que em agosto chegou a ser inferior a 10 mil litros de água por segundo, hoje é superior a 22 mil litros, mas ainda está longe do ideal. Já que temos problemas de escassez de chuva, nós temos que compensar isso com gestão de água. E é isso que o comitê está procurando fazer. Um grupo foi criado para a gestão da bacia hidrográfica, a fim de minimizar os impactos. De qualquer forma, é fundamental o uso consciente da água e o combate ao desperdício. Não dá mais para admitir uma situação desse tipo, né, e um desastre dessa dimensão. Então, isso significa rever o processo de mineração, rever toda essa metodologia, porque ela está se mostrando absolutamente insegura e extremamente perigosa do ponto de vista ambiental. Moradores da região da Pampulha não estão nada satisfeitos com a volta de aviões de grande porte ao aeroporto. O maior problema é o risco de acidentes, mas o trânsito e a barulheira também tiram o sossego do pessoal por lá. Por outro lado, muita gente comemora as novas rotas que foram criadas para cidades do interior do estado e também para outros estados brasileiros. Com capacidade para 2 milhões de passageiros por ano, o aeroporto da Pampulha opera hoje com cerca de 650 mil embarques e desembarques. E agora passa a contar com novos voos da companhia Flyways Linhas Aéreas, com rotas para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Vale do Aço e Zona da Mata. A
aeronave modelo ATR-72 tem capacidade para 70 lugares. Uma das características é o ruído, bem menor que de costume. As operações começam no próximo dia 28 de dezembro e as passagens passam a ser vendidas na próxima segunda-feira. Os primeiros voos serão feitos para Ipatinga e Uberaba. Há a previsão de voos também para Porto Seguro, na Bahia, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, nos fins de semana. Essas cidades de final de semana somente, mas estamos ainda estudando a possibilidade de quando começar, mas vai começar. Para o governo, além de criar possibilidades para quem precisa viajar rumo ao interior, os negócios podem aumentar. Tendo mais uma empresa operando, principalmente nos voos regionais, onde existe uma deficiência muito grande no estado, ainda a gente acha que a gente consegue preencher essa lacuna. Se por um lado os mineiros contam com mais opções de voos, por outro, moradores do entorno do aeroporto da Pampulha temem a volta de operações de aviões com capacidade acima de 50 assentos. Em 2010, foi derrubada a portaria da ANAC, que restringia essas operações que estavam suspensas desde 2005. Chegamos hoje numa situação de impasse, ou seja, de conflito, onde tem um aeroporto que gera impacto e quer aumentar o seu impacto, trazendo jatos para aqui, e temos a população que está vivendo bem próximo, né, com a autorização da prefeitura, estamos vendo aqui e estamos sofrendo esse impacto. Matheus mora no bairro Jaraguá com um avô de 89 anos. Sempre se incomodava com o barulho dos aviões e o trânsito em decorrência da movimentação de passageiros no aeroporto. E agora teme que o sossego esteja no fim. Tem esse temor, sim, de que os voos voltem para cá, né? Não só pela questão da poluição sonora, né, do barulho, mas também pelo trânsito ali na região, que volta a ser aquele trânsito caótico que era há 10 anos atrás. Pelas redes sociais, ele assinou a petição contra a volta dos voos. A gente divulga também, né, porque nem todo mundo está sabendo. O pessoal de outras regiões às vezes não está sabendo, porque é uma questão só de interesse comercial, né? Para a população aqui da região, nós não temos interesse nenhum que os aviões voltem a trafegar aqui. Nós temos todas as condições de dimensionar uma malha em torno do aeroporto que não prejudique as pessoas e, ao mesmo tempo, dê aos passageiros de Minas Gerais e Belo Horizonte uma facilidade a mais de ter um aeroporto central, como tem no Rio de Janeiro e como tem em São Paulo. É o que todos nós esperamos, né? E a Polícia Civil de Itabirito concluiu hoje um inquérito que investiga as causas do rompimento da barragem da mineradora Herculano em setembro do ano passado. O acidente provocou a morte de 3 funcionários. 1 ano e 3 meses depois do acidente, a polícia chegou à conclusão de que o rompimento da barragem B1 da mineradora Herculano se deu por saturação de água. A deficiência de drenagem na estrutura causou elevação do nível freático, provocando a ruptura. Quando eles abriram as valetas, as baias, para introdução de novo material e criaram uma pilha de rejeitos com esse material retirado do interior dessa barragem, eles interferiram novamente numa estrutura que já estava paralisada. Já estava paralisada há vários anos. A mineradora contava com 4 barragens. A B1 e a B4 eram usadas para a contenção de rejeitos. Em abril de 2014, a B4 apresentou problemas estruturais e deixou de ser operada. A alternativa da empresa foi reativar a B1, que havia sido desativada em 2010, depois de atingir a sua capacidade máxima. Nela foram construídas baias, uma espécie de piscina, para receber os rejeitos de minério. As obras aconteceram sem nenhuma liberação dos órgãos ambientais. Eles alegaram que não havia necessidade porque eles não estavam aumentando o limite dessa barragem. Após o rompimento da barragem, a FEAM ela fez uma fiscalização na empresa e ela constatou que no próprio banco de dados da FEAM, a mineradora tinha inserido dados falsos e esses dados influenciaram diretamente na classificação da barragem. Na manhã do dia 10 de setembro de 2014, uma das 4 barragens de rejeitos de minério se rompeu. A avalanche de lama carregou veículos. 3 funcionários que trabalhavam no local no momento do acidente foram soterrados e morreram. 4 sócios da mineradora, o engenheiro de Minas e o gerente geral da empresa foram indiciados por 7 crimes ambientais, como, por exemplo, a destruição de algumas áreas de preservação permanente. Eles também vão responder pelas mortes dos 3 funcionários. Se condenados, podem pegar de 6 a 20 anos de prisão.
Para a delegada que investigou o caso, a empresa assumiu o risco do rompimento. Notificações já haviam alertado sobre os problemas estruturais. Uma equipe foi no local, tirou fotos, porque a água começou a escorrer realmente no talude de sustentação da barragem e mesmo assim eles continuaram com as atividades na barragem, permitiram que trabalhadores ficassem no local, por isso que a gente concluiu que eles assumiram o risco desse rompimento. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não a denúncia à Justiça. Daqui a pouco a gente embarca numa viagem a uma das regiões mais belas do nosso país, que fica a menos de 100 quilômetros da nossa capital. Eu te conto onde é logo depois do intervalo.